Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Está aqui conosco Carla Gianfrancesco Falasca. A Carla é diretora de Meio Ambiente e diretora da Mulher na ASEAG. Também é engenheira ambiental pela Unifran, tecnólogo em gestão ambiental pela Universidade Brás Cubas, graduação em bacharel em teologia, Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, com validação em teologia pela Universidade Metodista, graduação em ciência da computação pela Universidade de Mogi das Cruzes, técnica em mineração e técnica em processamento de dados, cursando pós-graduação em Geominas pela UFPA e Engenharia de Minas, Engenharia de Segurança pela Cruzeiro do Sul, com previsão de conclusão conclusão do curso, já terminou agora em junho de 2020? A conclusão seria da UFPA, com o advento aí da pandemia, eu só vou acabar, foi estender um pouquinho, né? Estendeu mais um pouco, né? Estendeu tudo mais um pouquinho. Bom, mas também está estudando, não tem isso, né, Carla? Faz parte, tem que estudar. Atualmente é proprietária da Falasca Meio Ambiente e Mineração. Tem experiência na área de mineração, ciências ambientais, perícia ambiental, informática e teologia, inscrita nos conselhos da classe. É secretária da EASP, Associação dos Engenheiros Ambientais do Estado de São Paulo, e secretária da UNABAT, União das Associações da Bacia do Alto Tietê, cursando pós-graduação do CREA pela Unesp, Univesp em Tecnologia e Inovação. E presidente da AEABAT, Associação dos Engenheiros Ambientais da Bacia do Alto Tietê. Carla, com tanta coisa aqui, foi tão difícil trazer você aqui, né? Puxa vida. Não foi tanto assim. Foi sim, poxa vida. Marcamos, aí então, a gente combinou, você estava terminando um curso, não deu para você ter vindo, né? Mas agora tudo bem. Obrigado por você estar aqui conosco, agradeço. Foi muita gentileza sua. Parar um pouco desses seus afazeres todos aqui e vir aqui conversar com a gente. Tá Obrigada, bom, eu que agradeço. Muito obrigado, Mena, pela sua gentileza. Eu queria que você explicasse um pouco o que é a sua área de engenharia ambiental. Então, a engenharia ambiental é uma das engenharias que nós temos, né? E ela é mais voltada à questão do impacto ambiental, do estudo de impacto, áreas contaminadas, né? Nós fazemos a recuperação ambiental. Ele é um trabalho mais delicado, é um trabalho mais minucioso, né? É como uma outra engenharia. Sim. No geral, as engenharias todas, você faz 2 anos que são as disciplinas curriculares, matemática, física, mecânica, várias outras aí você vai estudar. Em todas as engenharias você vai ter desenho e depois você escolhe questões específicas. Então, o engenheiro ambiental ele tem direito ambiental, ele faz o estudo de impacto ambiental, estudo de tratamento de água, de esgoto, né? Então, nós podemos atuar em várias frentes, né? Com mais detalhes. Aí você me pergunta, por que então eu vou chamar o engenheiro ambiental? Uhum. Até, outro dia eu fiz um outro exemplo, hoje eu vou fazer um exemplo com você. Você está com dor? Sim, dor você está com dor. Quando você tem dor, você procura quem? Um médico. Aí. Um médico. E você vai em algum médico específico? Sim, aí dependendo do que tem. Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu falasse assim para você, falasse assim, olha, eu conheço uma médica que é fantástica. Aí você vai falar assim para mim, me apresenta. Aí ela vai chegar lá e vai falar assim, o que posso fazer por você, Ariovaldo? Aí você vai falar assim, eu tenho dores aqui, dores lá. Ela vai falar assim, mas eu sou ginecologista. Né? E por que você está aqui? Me indicaram você e eu vim aqui. Ela vai poder te ajudar? Vai. Ela falou, tem uma pomadinha aqui que é o canal. Você vai passar a pomadinha. Mas não era pomada específica, não era o tratamento correto, mas era também uma médica. E ela te atendeu. Isso. Então, o engenheiro é mais ou menos dessa forma, né? Você precisa construir, você vai precisar do engenheiro civil. Você precisa fazer o trabalho de uma recuperação de áreas contaminadas, você vai precisar do engenheiro ambiental. Você vai fazer a parte elétrica, vai calcular, vai fazer uma ponte, você vai precisar do pessoal de estruturas. Você vai mexer com solo, você vai pessoal da geotecnia. Cada um vai saber a sua área e vai saber fazer melhor naquela área. Não quer dizer que um não possa conhecer a área do outro, mas o especialista é aquele que vai conhecer os detalhes,
é aquele que vai poder ver as minúcias das questões, falar, olha, é essa aqui a resposta. E nesse sentido é onde você gasta menos, tem as melhores soluções, porque você escolheu o profissional correto. E é a questão do engenheiro ambiental. Né? Você escolhe o engenheiro ambiental porque ele vai saber resolver o seu problema na fonte, porque ele estudou isso. Ele conhece, ele vai conhecer detalhes da sua cidade que talvez outros engenheiros não conheçam, pode até conhecer, mas ele vai ter um outro olhar. Uma coisa interessante é o treinamento da pessoa no modo geral. Então, no decorrer dos anos eu estudei várias áreas, né? Mas quando você fala, vamos fazer a perícia, né, por exemplo, você que estudou a engenharia ambiental, você vai saber olhar de uma forma diferente para aquela questão. E em qualquer área, né? Então, por exemplo, eu fiz ciências da computação e técnico de processamento de dados. Automaticamente eu gosto de equipamento. Eu cheguei aqui, primeira coisa que você faz, você já olhou todos os equipamentos. Isso é do ser humano, é aquilo que te atrai, aquilo que você treina a sua mente e trabalha. Por isso que essa questão é interessante. E aí você falou da teologia. Sim, eu ia comentar agora com você. Que esse estudo também está ligado à teologia? Então, no meu entender, vejo que sim. Tá? A teologia, ela tem um estudo, né, voltado a você se conhecer o que aconteceu, a viver nesse contexto todo de vida, né, se adequar e preservar a vida do ser humano. Viver da forma melhor. E a engenharia ambiental também faz isso. Eu torno o ambiente mais agradável para que você possa viver. No sentido de quando eu faço um estudo, onde eu vou colocar aquelas árvores, quais as espécies que eu vou colocar, ou que eu resolvo o seu problema de área contaminada, né, evito que exista uma contaminação e trabalhe aquela água que você vai beber, que é essencial à sua vida, à minha vida, à saúde. Não, é a vida mesmo, não é nem a saúde. Porque nós temos que pensar o seguinte, o ser humano não vive sem água. Sim, claro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer... O máximo que ele viveria, o quê? 24 horas? Olha, eu nem sei, eu acho que eu passo mal antes, né? Mas nosso corpo desidrata muito rápido, nesse calor todo, se você deixar de beber água, você vai falar assim, não, posso viver, mas eu vou estar passando mal, posso cair, tem várias outras questões. Mas a água, ela é essencial para tudo. Pela água, nós temos tudo. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que saber cuidar da água, preservar a água, né? Tratar a nossa água, né? E manter as águas potáveis para que nós possamos consumi-las, né? Então, as técnicas. Então, hoje você vê colegas da engenharia ambiental trabalhando em várias áreas. Recuperação, né? Preservação, licenciamento, áreas na agricultura, aquilo que eu comentei. Olha, não vai contaminar o solo, olha como eu vou trabalhar. Estação de tratamento de água, de esgoto, o teto solar, né? Energias renováveis. Então, você vai ver vários colegas trabalhando em várias áreas e vão se especializando. Quando a gente fala, vamos voltar aqui no caso da teologia mesmo. Sim. Quando a gente fala teologia, você abriu uma questão muito interessante aí. Na minha mente, ou na mente pode ser de outras pessoas também, a teologia estaria mais intimamente ligada a uma religião, né? Algo religioso, não, né? Não é bem assim Não também, é bem né? assim. A teologia tem uma coisa muito interessante. Sei. É um curso de 4 anos. Sei. É uma universidade mesmo. Tá? Eu fiz aqui o Seminário Teológico Batista aqui do Sudeste, aqui em Guarulhos, né? Mas nós temos teologias em várias áreas. No curso que eu estava, nós tínhamos católicos, protestantes, né? Dos protestantes nós tínhamos presbiterianos, luteranos, batistas, independentes, congregação do Brasil. Nós vamos encontrar, Brasil para Cristo, nós vamos encontrar colegas de várias áreas. Mas nós temos cursos em outros lugares que também são cursos de teologia, que nós vamos ter colegas que são da Umbanda, de outras religiões afro. E lá neste curso, olha que interessante, eu vou conhecer na essência Deus, né? Vou aprender, vou estudar a Bíblia, vou estudar os livros da Bíblia, né? Aí nós vamos estudar exegese, homilética, várias outras questões que compõem, geografia, história,
Tá? Nós vamos ter o estudo das religiões. Então, eu vou estudar o hinduísmo, o budismo, todas elas. Né? E essa que é a questão. Eu tenho o direito, eu tenho a possibilidade de ver que Deus atua em vários pontos, como Ele atua, ou como é a crença do povo, ou por que aquele povo levou aquela crença. Que é aquilo que a gente faz hoje, por exemplo, de um modo geral. Por que que nós temos hoje hábitos? Então, vamos voltar, deixa eu levar isso agora. Né? Hoje, nós temos um hábito terrível, tá certo? Nós pegamos água potável e jogamos ela para dar descarga, tá certo? Né? Por quê? Porque era mais fácil. É uma coisa, é uma questão cultural. Tá ali. Tá ali, vamos lá, tem abundância, né? Não é assim? Mas depois aquilo tem que ser, a água tem que ser tratada, ela volta. A natureza tinha a capacidade de depurar tudo isso muito mais rápido do que ela tem hoje. Então, hoje, a gente tem que mudar hábitos. Então, você vai ver, em cada lugar tem uma questão do hábito, como o uso da água, né? Onde ele é o bem mais precioso. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que vieram, né, do Líbano, de outros países, e eles tinham, pelo menos o que eles me contavam, é que eles tinham dificuldade com a água, né? E aqui nós temos ela em abundância. Então, para ele, era um abuso, era algo absurdo ver que alguém catava a mangueira e jogava água ali como se fosse, passa a vassoura, está jogando, está desperdiçando água e está jogando ela embora. Né? O que já não deveria no atual momento nosso de vida. Mas é cultural, por conta da formação, do local. Né? As brigas lá, por que se briga por áreas? Lá se briga por conta de áreas que tenham água. Água, exatamente. Que bom. Ó, nós estamos aqui com uma conversa muito gostosa, muito inteligente com a Carla Gianfrancesco Falasca. Ela é engenheira ambiental. Nós temos uma mensagem comercial agora e voltamos em seguida. Aqui, né, esse é o ASEAG em Foco, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É o novo site da entidade. É um site mais interativo, com uma cara mais comercial e empresarial. Ali você vai encontrar cursos e palestras, orientações trabalhistas. Você também vai ter o espaço ali de crédito, que é o Banco Comércio, que é o nosso departamento financeiro aqui para a liberação de crédito. Você também vai ter lá o portal do Venda Mais Comércio, que é o que nós estamos lançando aqui nos próximos dias. Você também vai ter o espaço empresarial. Essa é a novidade aqui no portal de serviços do Sim Comércio. As empresas do comércio varejista vão ter o seu espaço com login e senha para você acessar, mandar os seus pedidos, acessar as convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso, o portal também vai ter um conteúdo de palestras e cursos em vídeo. E todo o material de vídeo que estão nas redes sociais vai estar no portal do simcomércioguarulhos.com.br. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Já estamos de volta. Agradecemos aí ao Dr. Reginaldo Sena, que é o nosso grande incentivador aqui, incentivador do associativismo. E obrigado também pela oportunidade que nós estamos gravando esse programa aqui nos estúdios do Sim Comércio Guarulhos. Carla, vamos comentar um pouco sobre a sua diretoria, você como diretora da mulher na ASEAG. Como é que funciona isso? Como é que é essa parte sua? A ASEAG Mulher é um projeto novo, né, da ASEAG. Ele veio junto aí com as questões da ASEAG, da mulher, né, no CREA, né? Eu até trouxe aqui o capacete, gente, mas eu até vou falar, eu como engenheira ambiental ainda uso muito pouco capacete, porque eu faço mais trabalho de campo, no sol, né, áreas recuperadas, né, mas tem os meus colegas que usam, até coloquei porque eu achei, gente, esse capacete rosa é a coisa mais linda, e tá aqui. Mas o ASEAG Mulher, ele é mais que um capacete, que uma máscara, tá? É um trabalho de valorização da mulher, principalmente na participação da mulher na engenharia. Quando eu cheguei, eu até comentei com o senhor Ivaldo, que eu tive dificuldade para escolher, né, até o que eu ia vestir. Vamos lá. Aí vim como eu trabalho, né? Normalmente eu trabalho de jeans,
né? Uma calça jeans, tudo de bota, né? E isso não me faz menos mulher, porque eu ando dessa forma numa obra. Tá certo. Né? E a ideia da SEAG Mulher também é aquela questão de trazer as jovens, as moças, né? Quando eu sou mais velha, né? Não diferente de falar em tempo, mas lá por idos de 93, né? Mais experiente. Lá por idos de 93, eu já trabalhava em mineração. Tá? Eu fui criada nesse ambiente, então, de certa forma, eu sempre me senti muito à vontade. Mas eu sabia que nem todo mundo e nem toda mulher se sentia à vontade em trabalhar no meio com vários homens, tá? E é aí que eu vejo que as mulheres fazem a diferença. Exatamente aquilo que eu falei dos detalhes. Né? A mulher tem uma capacidade diferente de gerir, de ver e de olhar. Né? A percepção é maior, né? Parece que a percepção é maior, né, Carla? Então, eu acho que é uma questão talvez do cuidado, é uma outra ideia, nós olhamos mais detalhes, né? Isso de uma forma geral na mulher, eu falo isso não só na mulher como engenheira, mas até na teologia a gente também tem a participação de mulheres, né, que também é uma participação pequena, mas na engenharia, na arquitetura, a mulher enxerga detalhes que talvez o homem não vê. E muitas meninas entram na universidade, né, e se veem assim numa sala que ela tem lá 30, 40, na minha época tinha 80 numa sala, né? Eram 80 rapazes que passaram no vestibular lá junto, uma sala de 80 pessoas, né, com 10 mulheres, entendeu? E olha que eu fiz, o meu primeiro curso foi Ciência da Computação, então já era um curso que deveria também ter mulheres. E aí eu migrei para civil antes de ir para engenharia ambiental. E era um curso que nós éramos em 3 mulheres numa sala de aula, né? Então as meninas têm medo, sentem rejeição, ou olham e veem que, como tem muitos homens, como eu vou agir, né? Mas não tem que ter esse medo. Eu falo para as meninas hoje, mesmo trabalhando, a gente sempre tem as moças, eu tenho uma filha que é engenheira, tem vontade, quer trabalhar nessa área, vá, tá? O fato de você ser mulher não lhe impede de fazer nada, tá? Pode ser que seja mais difícil. Lá atrás era mais difícil, hoje nem tanto, né? Mas as mulheres estão aí. Eu tenho grandes colegas que são engenheiras civis, ambientais, né? Arquitetas. Então são mulheres que conquistaram o seu espaço, né? O seu ponto de trabalho dentro daquilo que elas queriam. Nós falamos em sonhos, em vontade, né? Eu não me vejo, por mais que eu comecei trabalhando, quer ver um preconceito? Antes de eu ficar na mineração e trabalhar na mineração, eu já prestava serviço e trabalhei em algumas grandes empresas. E na área de informática. Então era interessante. Até por isso que eu pensei da bota hoje. Né? Então eu andava de sapatinho, de saia e tal, né? Tudo bonitinha. E namorava um cara que eu achava muito legal na época, né? Da mesma área, tudo. E aí aconteceram reviravoltas na minha vida, que até um dia qualquer te conto, mas hoje não. E eu me vi quase que obrigada a ir trabalhar na mineração. Naquela época não era meu plano aquilo. Meu plano era outro. Mas eu fui. E eu aceitei o desafio. Né? E meu namorado terminou comigo. Só por causa dessa decisão sua? Por causa dessa decisão. Tá. Né? Por quê? Primeiro, porque eu estava trabalhando no meio de homens. Você vê, o preconceito é de outro. E segundo, porque ele brincou e falou assim, eu fiquei até triste com isso na época, porque eu sempre andei cheirosa. Ele falou que eu não cheirava mais tão gostoso, agora eu cheirava um perfume com óleo diesel. Eu fiquei tão triste com isso na época, né? Mas assim, você vê, são os preconceitos e são coisas que as pessoas não deveriam nem externar, exatamente, né? E falar assim, poxa, é um preconceito, né? Então hoje eu falo para as meninas assim, vá. Depois disso, até a gente fala dos elogios, eu lembro que eu trabalhei numa outra indústria, que eu passava, aí depois a moça falou assim, ó, você passa, todo mundo fala assim, nossa, que cabelo cheiroso, assim, não cheira óleo diesel, e de lá tinha mais caminhão. Exatamente. Né? Então, nós temos que mudar esse olhar das pessoas de fora, né, o que elas pensam, o que elas veem.
e como nós mulheres nos vemos. Eu sou capaz de fazer aquilo que eu me dispor a fazer. Certo. Tá certo? Né? Desde que eu não fira o espaço do outro, machuque alguém, né? Eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Eu falo para minha filha, minha filha é engenheira de petróleo. Engenheira de petróleo? Engenheira de petróleo. Né? Olha, uma área muito mais complicada para uma mulher, talvez, do que a minha área. Né? Quer ser engenheira de petróleo? Seja engenheira de petróleo. E seja o melhor possível. Que você pode. Faça o seu melhor. Exatamente. Estude, aprenda, se comprometa. Né? É isso que te faz profissional. Claro. Né? Por que o engenheiro ambiental ou o engenheiro está sempre estudando? Porque tudo está mudando. Né? Aliás, até nós estamos numa fase assim, eu vejo que complicada. Né? Nós passamos uma fase que o computador não era tão disponível como ele era hoje, né? Nós não conseguíamos comprar um computador, nós trazíamos ele importado via Paraguai, né? E montávamos aquele computador e as tecnologias, era o telex, era o fax, né? E hoje nós temos o e-mail e agora as mensagens do WhatsApp, né? E a tecnologia, ela deu um salto muito rápido, né? E os engenheiros, eu até converso com um dos nossos colegas pelo curso que nós fazemos de inovação e tecnologia, que nós temos que correr, aparecem ferramentas novas a todo tempo. Verdade. Verdade. É assim tão rápido? Eu acho que está muito rápido de um tempo para cá. A engenharia 4.0, 5.0, inovação, nuvem, e segurança de dados, lei da informação. Então você tem que começar. Proteção de dados aí também já vai dar um pano para manga. Aí, né, vai, você busca como é que eu faço isso, como é que eu guardo, vou colocar na nuvem, qual que é a segurança. Então, além de você trabalhar com a questão do seu projeto, você tem que trabalhar com a confiabilidade dos dados do seu cliente. Né? Você recebe documentos do seu cliente que você tem que armazenar com cuidado. Antes nós íamos lá, eu ainda tenho de alguns clientes, que eu tenho estudos antigos, eu tenho caixas. Antes a gente tinha aquelas pastas sanfonadas que você colocava lá 1, 2, você olhava assim aqueles arquivos, né? Cheio de coisa. Trabalhei numa empresa que a sala de arquivo era um show, né? De informação que nós tínhamos da empresa, dos dados, em mapa, e onde foi feito, o que foi feito, e documento, e tudo você põe, você está ali. E agora você faz isso tudo eletronicamente, como que você guarda? Né? Então, o engenheiro ele tem que estar estudando novamente, busca informação aqui, busca informação lá. O engenheiro ambiental, ele tem uma particularidade assim, até falei que eu precisava fazer direito, mas eu não vou fazer. Né? Nós lemos tanta legislação, porque você faz tudo dentro das normas, da lei, né? Você tem que rever o que a resolução CONAMA diz, o que a CETESB diz. Então, você tem que estar sempre ali, o que a norma da ABNT você tem que seguir, você está sempre acompanhando. Tem alguns documentos entrega naqueles parâmetros. Você não tem só, você tem que entender, interpretar e acompanhar. Né? É uma área bem interessante, né? Que você está sempre tendo que estudar. Falando nisso, você tem um case de sucesso, ou case que você desenvolveu, um trabalho que você fez através da sua empresa, da Falasca? Então, eu desenvolvi alguns trabalhos ao longo dos anos, trabalhei com alguns projetos interessantes. Tá? E aí que a gente fala das confiabilidades dos dados. Normalmente, quem tem problema ambiental não gosta de contar que tem um problema ambiental. Tá? Mas o ambiental normalmente ocorre o quê? A questão da água, do rio? Eu trabalhei em algumas áreas que foram áreas contaminadas, que até por isso que eu resolvi falar assim, sair da civil e abrir o curso. Eu comecei engenharia, eu terminei pela Unifran, engenharia ambiental, mas eu comecei pela Universidade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Né? E foi justamente porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa recuperação de áreas, né? De uma contaminação muito grande. E naquela época, eu, na realidade, não estava envolvida com a questão ambiental, mas eu estava envolvida com o desenvolvimento de um produto da mineração. Então, eu estudei na época, tiveram vários colegas, o IPT, foram alguns estudos que nós fizemos na área, e nós aplicamos aquele material que pensava-se que, primeiro, não servia para nada, né? Depois ele virou um material para cerâmica, para a indústria cerâmica, e depois ele virou um material para compactação de solos e permeabilização de solos.
Então, eu fui acompanhar, porque eu sou muito xereta, né? Então, eu estava sempre olhando, descendo para a área lá, vendo o que estava acontecendo, e os caminhões, às vezes eu ia de carreta, que legal. Que bacana, né? Ia lá, acompanhava, olhava o que estava acontecendo e voltava, participei, via a contaminação. Então, isso foi uma das questões que me deu essa vontade. E a outra, né, foi a questão da lei dos crimes ambientais, lei dos crimes ambientais. E a regularização das minerações, porque na época eu trabalhava. Então, era fascinante você olhar, né? Primeiro, assim, eu falo, gente, nós não vivemos sem mineração. Tá? Nós usamos no nosso corpo 99% de tudo que nós utilizamos é proveniente de uma mineração, tá certo? E você pode, aí que está o trabalho do engenheiro, aí que está a arte, né, da coisa, é fazer um bom trabalho, né? Então, nessa época, as minerações estavam se regularizando e era muito gostoso de ver. E não tinha aí o engenheiro ambiental. Mas tinha ali o engenheiro de Minas, o geólogo, o biólogo, o florestal. Era uma turma toda que se juntava, fazia os relatórios de impacto ambiental, o relatório, né, de recuperação ambiental. Então, era fascinante, aquilo é muito gostoso, né? Então, eu trabalhei nessa frente, acompanhando esses projetos, né? Apliquei o material, né? Trabalhei com algumas áreas de contaminação, depois trabalhei com desenvolvimento de produto, né? Então, trabalhei com recuperação de equipamentos de informática. Então, por isso que eu te falei, é bem diversificado. Mas o trabalho mais gostoso mesmo, no meu entender, para mim, é o trabalho de recuperação ambiental que eu faço. Que seria o solo. Que é a parte de solos. Por isso que eu fui me especializar em solos, né, a geominas. Eu sou engenheira ambiental, mas se eu pudesse, eu ainda estudava geologia e engenharia de minas. Geologia, né? A geologia também é uma área muito fascinante, né? É uma área, assim, muito gostosa, né? Eu participo aí vi alguns congressos, vi o trabalho do pessoal, sempre li material, gosto de algumas associações que têm material sobre o assunto, né? Por isso eu sou técnica de mineração, né? Mas eu gosto muito, então, para mim, assim, tudo que vem da terra, né? É aquilo, volta de novo na teologia. Né? Nós temos aí que seja o meu Deus, o seu Deus, o Deus do outro, né? Ou seja uma explosão, cada um tem a sua forma de olhar, mas bem ou mal nós temos aí a nossa terra, né? Nós temos o solo, nós temos a água, né? E tudo, gente, nos é dado, para nós é dado. Pode até falar assim, mas hoje nós pagamos outorga, para você fazer a mineração você tem que fazer o pedido, né? Sim, porque precisa ter o controle. Se não tiver um órgão que controle, a coisa fica toda bagunçada. Por que você tem... eu tinha um professor que ele falava que quanto mais leis e mais órgãos nós temos, tá certo? Mais demonstra a degradação do homem. Né? E ele não deixa de estar errado, porque lá atrás bastava-se a lei de Hammurabi, bastava a Bíblia, né? E bastava eu falar para você, passar para você a informação que não pode, e você aceitava aquilo como não pode, né? E tudo bem, e não precisava ter a punição, até existiam as punições, o Código de Hammurabi, tudo tinha lá, olho por olho, dente por dente, tem essas punições. Mas, com o passar do tempo, a população cresce muito, a gente perde o controle, então você precisa, né, você precisa do administrador, né, você precisa criar as leis, você precisa estabelecer limites, né, você precisa de um órgão fiscalizador, você precisa de uma CETESB, você precisa de uma agência de mineração, você precisa de uma ANA, você precisa de um IBAMA, né? E precisa de pessoas competentes trabalhando lá. No meu entender, por mais que hoje você já vê diferente, você já vê um secretário de Estado, que é um engenheiro, né? Você já vê pessoas com formações técnicas, mas no geral nós precisamos olhar para a formação daqueles que nós escolhemos para legislar, tá? Ele precisa ter alguma formação, ele precisa conhecer, nós não podemos eleger, no meu caso, pensar de uma pessoa que não sabe ler,
que não sabe e que não conhece, porque é ela quem vai decidir a sua lei, que você vai aplicar e que vai precisar. É tudo uma questão de organização. E no fundo é uma questão de fé. Olha que coisa interessante. Acaba caindo na fé. Pois é. Você coloca uma pessoa lá para administrar a sua cidade, tá certo? Porque, queira ou não, você está tendo fé nela. Você contrata, eu falo que, gente, vocês já pararam para pensar como a gente tem fé em engenheiro? Tá? Acredita mesmo. Olha só, quando você sobe num ônibus, tá certo? Você nunca se pergunta quem foi que construiu aquele ônibus. Um avião, por exemplo. Um avião. Você não pergunta quem construiu, tá certo? Mas você sobe nele. Nossa, eu falei no ônibus porque a maioria das pessoas já andaram de ônibus, nem todas de avião. Você entra naquele ônibus, você está tendo fé que alguém construiu direito, que fez um bom projeto, que uma outra pessoa construiu aquela peça que está ali, que prendeu aquela roda, aquele parafuso, aquele detalhezinho que está ali, cada uma daquelas pecinhas, né? Então você está tendo fé naquele engenheiro, você tem que orar pela vida dele, né? Você tem que agradecer, ou cada uma na sua religião, né? Porque aquela pessoa está lá. Mas olha, quer ver que coisa mais interessante? Você tem que ter fé, e você tem fé porque você entra no ônibus que vai ser conduzido por um motorista. Você não conhece aquele homem. Que também é humano. Que também é humano, mas a lei garantiu que ele estiver... Olha só que é interessante a questão da lei. A lei garantiu e disse para você que aquele homem, para ele estar ali, ele estudou para ser um motorista e foi qualificado para aquilo. Tá certo? Para dirigir um ônibus que vai te levar. Que vai te levar, que você não sabe quem fez, com as peças que foram feitas por um homem que você não conhece, tá certo? Que vai andar numa estrada que você não sabe como foi projetada, quem fez, como consertou. Então, olha como nós exercemos a fé o tempo todo e nem sabemos que estão fazendo isso. E aí é que tem a legalidade. A legalidade garantiu para você que aquele homem estudasse, que aquele outro rapaz fizesse engenharia e soubesse construir o seu ônibus, aquela empresa que construiu aquela pecinha para montar aquele ônibus te permitiu saber que ela tem uma qualidade, que você está lá e que ela não contaminou, aquele combustível que foi naquele ônibus para que ele pudesse se deslocar, tá certo? Ou a queima daquele combustível que está ali, a lei garantiu que não poderia ter a fumaça porque você vai respirar aquele mesmo ar. Olha, é uma questão de tantas coisas juntas que ligam uma a outra e que nós exercemos isso o dia inteiro. Nós tentamos uma poltrona que alguém projetou, nós usamos o sapato que alguém fez, nós usamos um equipamento de segurança, porque o capacete, esse aqui é a coisa mais linda, cor-de-rosa. Mas a função dele é a preservação da sua vida, né? E existe uma lei que diz que você tem que usar, tem uma norma para fazer esse capacete, tem o porquê dele ser dessa forma, o que ele está te garantindo, te protegendo. Então, tudo é uma questão de... É tudo junto e misturado. Misturado, exatamente. Não tem como, você não sai de uma coisa para outra. Tem razão, cara. Bom, cara, não temos mais tempo. Poxa, que pena. Obrigado. É. Muito obrigado mesmo. Nós conversamos aqui com a Carla Gianfrancesco Falasca. Muito obrigada. Que ela é da Falasca. Da Falasca Meio Ambiente e Mineração e também da Falasca Modas. Né? Olha, da Falasca Modas. Eu sou guarulhense, né? Então eu nasci nessa cidade, amo essa cidade, né? E convido aí todos os meus colegas engenheiros, as engenheiras, né, a estarem lá na SEAG participando conosco. Pessoal, a SEAG, como qualquer outra associação, tá? Ela só vai poder te beneficiar se ela souber o que você quer, tá? E você participar, né? E se você participar. Então, se na sua associação, a SEAG ou em qualquer outra, né, você quer um curso da área ambiental, você tem que participar lá para sugerir esse curso e para dar ideia. Você, como mulher, quer levar algum trabalho em algum lugar, ou fazer um outro trabalho, você tem que comparecer lá, participar e falar para nós o que você está querendo.
tá? Não dá para adivinhar, não dá para saber, né? E essas coisas nós temos que buscar com a participação. Então eu convido você para vir para a SEAG, para participar, para nos conhecer. Gente, a SEAG é fantástica, tá? Eu adorei estar lá com o pessoal. Eu nunca conheci tantos profissionais na minha vida como eu tenho conhecido na SEAG. Também, você só vai conhecer os profissionais, mas assim, pessoas boas, gostosas de se conversar, inteligentes, animadas. Gente, a SEAG adora festa. E eu adoro festa também. Então, vem conosco. E é justamente esse o trabalho que o Gilmar Vigioli Godoy, que é o presidente da SEAG, está tentando desenvolver, está colocando para que as pessoas participem mais da SEAG, sejam associados à SEAG, para que com isso a própria entidade possa crescer e ele também profissionalmente. Né? Então, se eu quero, né, participar e quero ter voz, tá certo? Eu falo assim, principalmente a turma da ambiental, você já conhece o seu plano diretor? Eu ouvi isso de um colega e achei isso pertinente. Mas, olha, eu não concordo com aquilo ali, então eu tenho que participar. Sozinha, eu não vou conseguir chegar lá e falar, olha, eu não concordo com isso, eu não vejo aquilo. Mas, como a SEAG, né, como uma instituição representativa do município de Guarulhos, eu posso chegar lá e pedir minha participação. Pode ser que a Carla não esteja lá, mas nas reuniões eu vou conversar com os pares, com os colegas, e ele vai estar lá e ele vai levar a minha proposta, aquilo que eu sugeri, nós vamos discutir, claro, se é conveniente, e você vai poder participar das decisões da sua cidade. Porque a SEAG tem esse papel também, ela participa e tem que participar cada vez mais, ela tem que estar no Conselho de Meio Ambiente, no Conselho do Trânsito, porque ali é exatamente aquilo que eu falei, o gestor, ele sabe gerir, mas ele precisa dos pares, são os braços, ele precisa conhecer. E aonde é que ele vai encontrar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos na cidade? Vai sair catando? Não. Ele vai na SEAG, que ali é a casa nossa. Ali é o lugar que mais tem pessoas com conhecimentos, capacitadas e que se permanecem capacitadas porque participam dos cursos e dos eventos da SEAG. Perfeito, Carla. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima agradeço. oportunidade. A SEAG é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Obrigado. Muito obrigada.